É que pra cá não aparecia. Ok. Eu não tem problema você falar de fundo não, tá? Só não fica mostrando esse seu corpinho gostoso passando por aí. Uhum. Então, pessoas, bem-vindas de volta ao canal. E para quem é novo, a gente pede aquela gentileza sempre de início de se inscrever, compartilhar, comentar, dar like, essas coisas tudo que é o pacote completo que o YouTube pede para que a gente faça, para que mostre que os nossos vídeos são relevantes ou não. Para quem me conhece, meu nome é Thalita, eu sou brasileira, moro hoje em dia em Portugal. Para quem não me conhece também, eu vim para Portugal para fazer o meu mestrado e acabei ficando para fazer o doutoramento. E aí, isso é uma outra história, porque a gente precisa desenvolver o que aconteceu nos últimos 3 anos, que eu acho que é o último vídeo do canal. E para a gente poder contextualizar e se conhecer um pouquinho, eu sou brasileira, como eu referi. Sou casada com um homem lindo, gostoso, maravilhoso, mas ele basicamente não vai aparecer por aqui. Eu fiz a minha licenciatura em farmácia no Brasil e na época da pandemia as coisas estavam muito complicadas, muito esquisitas. E aí pensamos, por que não fazer um mestrado? E aí passamos para o mestrado, viemos para Portugal fazer o mestrado no meio da pandemia. No meio do caminho teve uns estresses, umas coisas chatas. Por exemplo, o nosso visto demorou quase uma eternidade para sair. Eu reprovei numas disciplinas porque era uma disciplina que tinha atividade prática e para fazer a prática eu tinha que estar aqui, mas eu não podia estar aqui porque o meu passaporte estava retido para a emissão do visto e eu não podia viajar sem visto. Assim, podia, mas aí toda aquela taxa, todas aquelas coisas que a gente tinha pago teria ido pro lixo e aí eu teria que viajar para cá sem documentação, sem nada, viajar como turista, depois dar entrada nos documentos, uma burocracia enorme, então a gente preferiu fazer tudo certinho. E o certinho me deu uma ferrada logo no processo, porque eu reprovei uma disciplina. E não só isso, contexto, eu sou uma pessoa com deficiências, eu tenho uma deficiência desde a infância. E não nasci com ela, não foi acidente, não, né, aquelas coisas tudo. É só que aconteceu, eu fiquei doente e um dia, pá, uma pessoa com deficiência. E aí eu preciso de ajuda para algumas coisas e o meu marido hoje é meu maior suporte físico. E na época que a gente se organizou para mudar para Portugal, fizemos tudo que fazemos é sempre aos pares. Então, damos entrada nos mesmos documentos, o mesmo checklist, as mesmas coisas. Só que o que aconteceu? O meu documento saiu e o dele não. Porque sabemos o que aconteceu, não sabemos. E aí aquela coisa do as suas aulas ainda podem ser remotas. Então ele tentou fazer as aulas remotas, uma diferença de fuso horário horroroso, porque era 4 horas de diferença para o Brasil. E aí, ou seja, uma aula começava aqui às 8 da manhã e para o Brasil era 4 da manhã, ou seja, era praticamente inviável acordar todo dia 4, 3, 4 da manhã para poder fazer as aulas num fuso diferente, com professores falando em português europeu. E ele tem muita dificuldade ainda com o português europeu, então, assim, foi muito, 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 muito difícil. E aí o passaporte dele sumiu, entramos em contato com a agência que faz os documentos. Na época era o CEF, uma mistura com a embaixada, joga tudo no liquidificador e ninguém sabia onde é que estava o documento. E aí levou mais de um mês para o documento dele chegar. E a gente se organizou assim. Eu vim para Portugal, porque senão eu ia reprovar em mais uma disciplina, e ele ficou no Brasil esperando o documento dele ficar pronto. E quando o documento dele ficasse pronto, ele vinha para Portugal. E aí que conversamos com a faculdade, explicamos a situação, cancelamos parte do semestre dele para ele poder tentar chegar a tempo para o segundo semestre e eu fui fazendo as coisas sozinha por aqui. Foi muito, muito, muito difícil. E eu não vou negar essa parte, foi muito difícil porque tínhamos todo um planeamento, uma organização de como que as coisas iam ser feitas e simplesmente foi tudo pro lixo e um dia a gente estava já comprando a passagem para eu vir embora para Portugal, sozinha, com as minhas malas e eu não sabia o que fazer, eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia tudo mais. E aí eu tive que descobrir como fazer muita coisa sozinha. E felizmente no dia que eu cheguei, a irmã dele morava em Lisboa, e aí ela e o meu antigo cunhado conseguiram me dar um suporte com as malas, aí foram comigo no mercado, me mostraram
alguns macetes e algumas dicas interessantes de coisas para comprar no mercado, mas é aquilo, fechou a porta, eles foram para casa deles e eu fiquei no apartamento que a gente tinha alugado, um Airbnb, sozinha, e tentando descobrir como que eu chegava na faculdade, como que eu fazia o cartão de transporte, onde é que eram as minhas salas, porque eu não conhecia o prédio ainda, então mesmo que você tenha o mapa, que você tenha as coisas todas, é muito difícil você se localizar quando você é novato numa instituição. E eu fiz isso por 3 meses, que foi o tempo que levou pro documento do meu marido ficar pronto e ele conseguir vir para cá e trazer a nossa cachorra, porque também adotamos uma cachorra no Brasil. O nome dela é Stara, adotamos ela em 2019. 2019. E é aquela coisa, adotamos um cão é nossa responsabilidade, para onde formos o cão vai. Então, também tivemos que correr atrás da documentação dela, então tinha que fazer vacina, microchipagem, sorologia da raiva, e aí pega esses documentos todos, tem que levar na vigilância sanitária, eu não lembro qual era o nome. Eu não lembro qual era o nome. Eu sei que ficava no Galeão, mas essa parte eu não lembro fisicamente como foi, porque eu só cuidei da parte da documentação pré-emissão do certificado, e aí a gente teve que vacinar, microchipar, fazer as coisas todas, e depois levar esse documento para poder emitir o certificado dela de viagem, comprar uma caixa de viagem que, apesar dela ser um cão de tamanho médio, a caixa de transporte tem que ter o espaço certinho para o cão andar e se levantar e se espreguiçar à vontade. E aquilo, ela é magrinha, essa safada, mas ela é achatada, assim, compridinha. Então, assim, se ela se estica, ela passa facilmente de 1 metro. Então, a gente tinha que garantir que ela tivesse todo o conforto dentro do porão do avião, porque ela não podia viajar no assento com o meu marido. Então, todo o conforto dentro do porão do avião e tem que ser uma caixa rígida. E a gente viu vários vídeos de animais que se machucaram, que a caixa estourou, que a caixa abriu, que o animal morreu. E a gente, na época, teve um cão que morreu. Eu acho que ele estava no voo para Fortaleza, uma coisa assim. E o cão morreu. Então, assim, a minha cabeça de pessoa com transtorno de ansiedade pensava: não, meu Deus, tem que estar tudo organizado, tudo direitinho. Porque mesmo quando você está organizado, as coisas dão errado. Imagina se você não estiver organizado. E aí corta para o meu marido vindo para Portugal. Uma saudade imensa, porque a gente praticamente voltou a ter um relacionamento à distância, só que era um relacionamento à distância com um fuso horário de 4 horas, ele trabalhando no Brasil, eu estudando feito louca, porque eu caí de paraquedas numa disciplina de manipulação de DNA, e eu nunca tinha feito nenhuma disciplina de manipulação de DNA, na minha cabeça era completamente diferente, então Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Não estou chamando vocês de burra. Burra, quando eu falo, é assim, burrinha assim. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Era completamente diferente, então ter que fazer as coisas numa turma nova, com um idioma novo. Ah, mas é português. Não é a mesma coisa. Não é, simplesmente não é. Com uma turma nova, com idioma novo, tendo que procurar casa, porque a gente tinha alugado um Airbnb por 30 dias, então eu tinha. Cada dia era muito, muito precioso, então eu procurava vários apartamentos, a gente montou planilha procurando, e eu tinha que ligar, e tinha que ver, visitar o apartamento, mas eu também tinha que dar um jeito nas aulas, e aí, assim, foi uma corrida monstruosa em 30 dias para conseguir o apartamento, sair do Airbnb que eu tava e ir pro apartamento novo, conseguir comprar as coisas. E vamos lembrar de novo que eu sou uma pessoa com deficiência. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então, no Airbnb que eu tava, eu tava no 4º andar, num prédio sem elevador. Então, todo dia para subir e descer era praticamente não posso dizer, uma maratona, digamos assim. E aí, imagina fazer isso com malas. E aí, por sorte, nesse período que estávamos com a dificuldade dos documentos, que assim, os documentos não saíam e as coisas demoravam muito para acontecer, e eu ficava, meu Deus, cadê meu marido? Eu quero meu marido. É ruim, mas é ruim com você, então tá tudo bem. E aí, conheci um jornalista na época, que ainda fui, como diz,
reportagem no Globo falando sobre o atraso da documentação para brasileiros. Ele é um jornalista que fica baseado aqui em Portugal, se eu não me engano, o Jean. E aí ele chegou a fazer uma reportagem com a gente falando sobre como que era um absurdo a gente esperar meses por um visto, sendo que a gente paga por aquilo, sendo que a gente tinha investimento aqui. Então, assim, a gente tinha pago um Airbnb para casal que aceitasse animais. No final, não foi um casal e não teve animal, ou seja, pagamos mais caro por um Airbnb que pudesse ter um casal e que pudesse ter espaço para nossa cachorra, e no final não foi um Airbnb para casal, ou seja, era muito mais caro. Pagamos a taxa de turista, quando você alugava um imóvel pelo Airbnb, você paga uma taxa para turista, porque até sair os documentos você é turista. Pagamos uma taxa extra para receber animais e o animal não estava cá, a Tara estava no Brasil com ele ainda, ou seja, foi tudo um completo cocô. E aí mesmo depois, aí quando saiu o documento dele, ele veio para Portugal, trouxe a cachorra, organizamos a vida, e aí fomos dar entrada na permissão de residência, né, que é o cartãozinho, e aí marcaram o meu agendamento para Lisboa, sendo que eu moro no Porto, e a gente já tinha falado, né, para a empresa que faz essas coisas, de tentar colocar tudo o máximo para o Porto, porque se eu estivesse com dificuldade de fazer alguma coisa, pelo menos no Porto era mais fácil de eu ir de um Uber, por exemplo. E aí, quando eu liguei, quando eu fui para a entrevista que estava marcado, eu cheguei no Porto e descobri que tinha marcado para Lisboa. Aí eu tive que voltar a ligar, marcar de novo, e demorou um inferno, acho que levou uns 4, 5 meses para o meu documento sair, a mais do que era necessário, ou seja, foi tudo um grande... Eu tô com a palavra apocalipse, que eu tô com o livro de apocalipse na minha frente. Foi uma maratona, um estresse. E na época eu não tava com um acompanhamento psicológico, porque eu faço acompanhamento psicológico já há muitos anos, basicamente desde a infância, aquela coisa começa, para, tem dinheiro, faz, não tem dinheiro, não faz. E aí eu estava bem acompanhada antes da viagem por uma psicóloga linda, maravilhosa. E aí, mas quando eu mudei para Portugal, como as sessões eram presenciais, ela até me deu à época a oportunidade de fazer remoto, mas a gente estava com dinheiro um pouco mais escasso, porque a gente passou a gastar tudo em euro e compra móvel, e compra cama, e compra geladeira, e compra as coisas todas. É demasiado caro numa primeira vez. E hoje eu estou acompanhada por uma outra psicóloga, que a gente acaba fazendo atendimento por um valor social, e ela é um chuchuzinho na minha vida, e eu não sei como eu teria sobrevivido ao mestrado e ao doutoramento até então. Ela tem me ajudado muito, principalmente porque eu tenho muitos traumas da infância, então a gente sempre lida as coisas que estão acontecendo agora e os traumas da infância, e tenta encaixar essas situações no meio das sessões, mas são muitas coisas para tratar, então boa sorte, Wendy. E o que mais que a gente pode falar? É isso. Então, esse canal é basicamente um diário, uma conversa para pessoas que querem saber como é viver em Portugal, ou querem saber como uma pessoa com deficiência consegue ter as suas questões no mundo que é totalmente capacitista. Eu estou a fazer o doutoramento agora em Portugal, então é muito engraçado pensar que eu tive imensas dificuldades na escola, também por ser uma criança com deficiência, mas porque eu morava num bairro em Nova Iguaçu, eu morava no Rio de Janeiro, em que a educação, ela fazia o máximo que ela conseguia, mas ela não conseguia muito. Tipo, fiz o que pôde, não pude muito. Era basicamente isso. Eu tive professores incríveis que eu levo no coração até hoje, mas é aquela coisa, é muito difícil vencer só pela educação, então eu fico muito feliz e assim, existem mesmo programas do governo. Eu fui bolsista para a Uni, então eu me formei em farmácia pelo ProUni, a minha irmã se formou pelo ProUni, o meu marido se formou pelo ProUni, bem lembrado. Os meus outros irmãos, eu não sei a questão deles com ensino superior. Se meu irmão mais velho, eu sei que ele está a fazer faculdade, mas eu não sei qual é o contexto socioeconômico dele, se ele está a fazer pelo ProUni, FIES ou alguma outra situação. O meu irmão caçula, até onde eu sei também, não fez faculdade.
E aí, só uma breve informação, eu não tenho muito contato com os meus irmãos, então tudo que eu sei é muito superficial, uma conversa ali, uma conversa acolá. Eu tinha um contato mais breve com a minha irmã, mas a gente se dá melhor quando a gente tá longe. Então, é basicamente isso. Depois da faculdade que eu fiz pelo ProUni, eu fui trabalhar e aí fiz uma pós-graduação e aí eu paguei do meu bolso. E aí depois, como eu disse no início desse vídeo, fui fazer o mestrado, que também saiu do nosso bolso. E hoje em dia eu tô fazendo doutoramento, que também tá saindo do nosso bolso. Então, assim, espero que no ano que vem consiga a bolsa. Espero. Tentei esse ano, não consegui. Vamos ver o que os avaliadores disseram sobre o meu projeto. Que na minha cabeça, o meu projeto é um chuchuzinho, assim. Eu quero tratá-lo como um bebê e mostrar para todo mundo o bebê lindo que eu tô fazendo. Mas os avaliadores não gostam de bebês, então não gostam do meu bebê. Então, por hora, o meu projeto está sendo autofinanciado. A gente tem uma verba de laboratório, mas é para insumos, reagentes, coisas assim, não para pagar as propinas da faculdade, que são as mensalidades, e nem para me sustentar aqui. Felizmente, eu tenho, como eu disse no início do vídeo, um marido lindo, maravilhoso, gostoso, tesudo, que me dá um grande suporte físico e financeiro, porque, novamente, eu não estaria aqui se não fosse ele. Claro que depois eu pago com o meu corpinho, no caso, né, as minhas habilidades culinárias e outras atividades, porque é aquilo, estamos num relacionamento, então ele tem as questões dele, eu tenho as minhas questões, eu ajudo ele no que ele não consegue fazer, ele me ajuda no que eu consigo fazer, no que eu não consigo fazer, e assim a gente consegue desenvolver dentro do nosso relacionamento as melhores estratégias para a gente conseguir fazer. Então, ele um dia vai dar 100% e eu vou dar 0, um dia ele vai dar 40% e eu vou dar 60%, e a gente vai construindo o nosso relacionamento dessa forma e fazendo o melhor que a gente consegue pra gente e pras cachorras, porque a gente agora tem 2 cachorras. Tem a Chitara, que a gente trouxe do Brasil, e a Paçoca, que adotamos aqui em Portugal. Que eu não sei se a gente pode considerar que ela é um cachorro, porque é praticamente um filhote de Demogorgon. Mas, enfim, no documento tá escrito cachorro. Então, assim, é basicamente isso. O canal vai se estabelecer nessa ideia de diário. Então, não espere vídeos de o que eu consigo comprar no Pingo Doce ou no Continente com 10 euros. Eu não vou fisicamente ao mercado. Tudo que eu preciso eu compro pela internet. Pago taxa de entrega? Pago, mas assim, eu não preciso sair da minha casa, não preciso carregar peso, não preciso enfrentar sol, não preciso enfrentar chuva. Eles simplesmente entregam na minha casa bonitinho e pronto. Então, assim, era um costume que já tínhamos quando morávamos no Brasil. Comprávamos muito pelo... Não vou falar o nome do mercado, porque também não tá me pagando, mas era um mercado que ficava perto. Era um mercado que era quase um hipermercado. Então, você podia comprar pote, panela, varal e pão de queijo. E aqui é basicamente a mesma coisa. Então, assim, não vou fazer vídeos de quanto eu gasto no Pingo Doce, quanto eu gasto no Continente, o que dá pra gastar com 50 euros no mercado. Hoje em dia não dá mais nada. Você compra um ovo, pão, leite, acabou. 50 euros já foi. Então, basicamente, vai focar-se no cotidiano. Vai ter dias que vão ser mesmo para encher linguiça, porque coisas incríveis acontecem na vida de toda a gente, todo momento. Não! Então, assim, hoje eu tô focada em escrever, desenvolver a parte teórica e desenvolvimento do experimento, do meu doutoramento. Tem coisas legais que a gente vai fazer, por exemplo, agora pro fim do ano queremos ir de novo patinar no gelo. Então, assim, eu não patino por motivos óbvios, mas eu vou na baleia sentada, me empurram, vou ver se na hora da edição eu coloco um videozinho. E aí, patinar, algumas viagens que eu quero fazer futuramente, em breve, por conta do doutoramento, então tem que ir para congresso, tem que fazer as coisas assim. Então, como que se monta um pôster acadêmico? Porque eu só fui descobrir como montava pôster quando me falaram, cadê teu pôster? E eu fiquei, como que se monta um pôster? Então, eu posso trazer, eventualmente, alguns vídeos de como que se monta um pôster, como que se monta uma apresentação. Então, se tu tá ainda na escola, se tu tá na faculdade, se você tá iniciando o mestrado, tem coisas que são muito interessantes da gente explicar, porque eu já tomei muita porrada e muita crítica, e eu pego essas críticas todas,
destrincho elas e tento melhorar para o futuro, para conseguir fazer uma apresentação clara, dinâmica. E eu fico feliz porque recentemente eu fiz a defesa do meu projeto, do doutoramento, e uma das coisas que me foi falado durante a minha apresentação eu tinha uma apresentação muito bem lapidada, eu tinha uma apresentação com dinâmica, então tinha boas transições, bons elementos gráficos, não era um monte de texto e imagem simplesmente colocada lá do, sei lá, não é o caso do meu doutoramento, mas sei lá, o que é hipertensão? Aí mostra uma pessoa com a mão no coração, tipo, não precisa ser uma apresentação assim. Você consegue utilizar a tecnologia a seu favor. E digo isto vindo de uma pessoa que detesta tecnologia. Então, se eu pudesse viver no meio do mato, fazendo pão, cuidando de vaquinha, cuidando de planta, eu faria isso. Eu tô vendo que a flor não cresce, não cria vida. Quando eu descubro que eu plantei isso aqui, ó, vocês verem. Se eu contar, ninguém acredita. Vocês acreditam que eu comprei a muda é de plástico e eu plantei? Não consigo. Então, a gente vai ter que fazer aquilo que é solicitado de nós. Não gosto de trabalhar no computador, mas tenho o quê? Então, eu vou fazer direito e vou fazer só uma vez para não precisar voltar e ter retrabalho. O que mais? Eu acho que é basicamente isso. Então, se tiver alguma ideia, alguma dúvida, alguma questão que queira deixa nos comentários. Alguma coisa que eu possa eventualmente mostrar que pode ser interessante dentro da minha rotina, porque, mostra, sei lá, Sintra. Eu não vou para Sintra para gravar vídeo, sendo que eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu posso mostrar as coisas que eu tenho que fazer. Então, hoje, dentro da minha rotina, eu tenho o meu doutoramento para tomar conta, eu tenho a minha casa para tomar conta, eu tenho as minhas plantas para tomar conta, que eu gosto muito de plantas, e o meu mestrado foi em plantas. Eu tenho 2 cachorras para tomar conta, eu tenho um marido que eu preciso cuidar do meu marido, então, porque se eu não der comida para ele, ele não lembra que ele tem que comer, porque ele entra no hiperfoco e todo mundo desaparece. Então, eu preciso lembrar que ele tem que comer, ele tem que beber água e tentar maneirar as doses de café, porque o café é a única coisa que ele lembra que ele tem que tomar. E invertendo o spin do antipróton, e gama vira alfa, multiplicando pela matriz menos I, vírgula 0. E aí está a prova definitiva de que eu sou completamente inútil depois das 9 da noite. Eu faço ginásio, preciso fazer musculação, acho que toda a gente precisa fazer musculação. E era uma coisa que eu evitei por muitos anos, mas depois que a gente passa dos 30, a gente precisa correr atrás se a gente quiser ter uma qualidade de vida boa e conseguir levantar da privada quando ficar velho. Tá, que eu já não consigo fazer isso direito nova, mas eu quero que fique menos pior no futuro. E que mais, amor? É basicamente isso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, uma conversa, um diálogo, deixa aqui nos comentários, curte, se inscreve, compartilha. Eu deixei também as minhas redes sociais, então me segue no Instagram, Oi, eu sou a Tita. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!